E depois de olharmos a atualidade desta campanha, Filipe Caetano, boa noite, vamos à discussão em estúdio. Boa noite, Bernardo. Vamos então ao Combate Blog especial para comentar a campanha eleitoral. Hoje o dia ficou marcado pela presença de Paulo Portas, ao lado de Cavaco Silva em Aveiro, e os ataques vindos da candidatura de Manuel Alegre, como acabámos de ver aqui neste bloco de notícias. Em estúdio para comentar a semana final da campanha para as presidenciais estão o Rodrigo Moita de Deus, que escreve no blog 31 da Armada, e também o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas. Nós vamos começar agora, vou começar pelo Rodrigo. Rodrigo, aqui há algumas peças que levantaram alguns sorrisos aqui dentro. Antes de entrarmos no candidato Coelho, defensor Moura, queria entrar primeiro num lado mais sério, com a presença de Paulo Portas ao lado de Cavaco Silva em Aveiro, dizer que não está garantida ainda a vitória à primeira volta, isso será difícil. Passada a primeira semana de campanha, agora entrando na reta final, já com algumas sondagens, como é que vês esta campanha e se de facto é possível eleger Cavaco Silva à primeira volta? Possível aliás, seria absolutamente extraordinário que Cavaco Silva não passasse logo nesta primeira volta. Agora, há um registro histórico, e podemos ir até ao ano 2001, há um registro histórico de margem de erro nas sondagens presidenciais que não é desvalorizado. Eu recordo que em 2001, que é um caso mais ou menos análogo, Joaquim Ferreira do Amaral foi subestimado em 5%. E aqui o caso é tanto mais complicado quando estamos a falar de uma fortíssima abstenção, ao que tudo indica. Portanto, os números absolutos ficarão certamente abaixo do ano 2005 e a abstenção pode estragar aqui as contas à campanha de Cavaco Silva e parece-me que eles sabem disso. Aliás, se repararmos no discurso de campanha de Cavaco Silva, o extremar posições com a esquerda ou com os candidatos da esquerda ajudou a mobilizar a tropa, agentes. Braga estava cheio, estavam 6 mil pessoas na rua, 3 mil eram manifestantes contra o governo, portanto são votos em Cavaco Silva. Foi até muito asfixiante a certa altura, as imagens são impressionantes. São impressionantes e parece-me que ninguém estava à espera desse banho de multidão. Isso é uma consequência direta do extremar de posição relativamente ao governo, inevitavelmente relativamente ao governo, mas o apelo de Cavaco Silva tem sido cada vez mais para o voto. Ele sabe muitíssimo bem que a abstenção a penalizar alguém vai penalizá-lo a ele. Os outros candidatos são candidatos de descontentamento, ele é que é o candidato do sistema, ele é que é o candidato do poder e, portanto, cabe-lhe a ele correr atrás do prejuízo, no caso o prejuízo é a abstenção. Mas uma nota para este dia cheio de ironias. Ver Paulo Portas a apoiar Cavaco Silva e elogiar Cavaco Silva é um momento único de televisão, sempre, mesmo que volte a repetir durante os próximos anos, é um momento sempre único de televisão. Ele foi Ministro da Defesa admitido por Jorge Sampaio, ele que foi o grande diretor do Independente contra Cavaco Silva, vê-lo agora ao lado de Cavaco Silva é uma ironia extraordinária. Defensor Moura, outro candidato absolutamente único, passa o dia inteiro de campanha com alguém que não vai votar nele, Daniel Campelo, é outro momento absolutamente único destas presidenciais. Eu mais à frente queria ir a Defensor Moura e não queria que ficássemos apenas nos candidatos mais fortes, mas também nos outros. Mas queria aqui perguntar ao Tomás se concordas com esta visão em relação à abstenção, se de facto é mesmo assim. Concordo, mas há duas notas, essa é uma delas, há duas notas. A primeira nota é que esta campanha é das piores campanhas, a mais vazia, a mais pobre de que temos assistido nas últimas décadas em Portugal. Todos os candidatos são tudo, não há um pensamento estruturante, são tudo ideias soltas, coisas avulso, pequenas picardias, coisas comezinhas. O presidente candidato Cavaco Silva fala inclusivamente no valor da reforma da sua mulher. O Manuel Alegre responde a essa questão. Há aqui um apoucar da campanha nestas pequenas coisas. Uma segunda nota é que a campanha de Cavaco Silva percebeu que podia não ser eleita à primeira volta. E isto levanta uma questão mais profunda, que é que Cavaco Silva era derrotável nesta campanha eleitoral. Era derrotável. E daí mais grave se torna o condicionamento que Manuel Alegre fez, impedindo o Partido Socialista de escolher um candidato que defrontasse Cavaco Silva em melhores condições que o próprio Manuel Alegre, porque, estando preso ao radicalismo da extrema-esquerda, estando preso ao Bloco de Esquerda, está impossibilitado de defrontar o atual Presidente nesta campanha. A campanha é pobre e, por ser pobre, a abstenção vai aumentar consideravelmente. Isso favorece que candidato? Não favorece candidato nenhum. A abstenção vai ser muito homogénea, só que parece-me que não, porque também prejudica aquele eleitorado tradicional do Partido Socialista que não vai votar em ele. Eventualmente
De modo que pode ser, eventualmente, Cavaco Silva deve ser o principal prejudicado pelo aumento muito significativo da abstenção e desenha-se uma situação desse tipo, da abstenção poder ultrapassar os 50% largamente, porque não há debate, não há luta política, não há situações para mobilizar quem quer que seja para... Já agora, gostaria também de ter a tua análise em relação à presença de Paulo Portas ao lado de Cavaco Silva. Sim, estou de acordo, que é um momento único de televisão e, aliás, com o seu instinto político, muitas vezes politiqueiro mais que político, mas político, advertiu para isto não está ganho, atenção, que é o mais relevante, aliás, do discurso dele, de Paulo Portas, apesar de também ser muito importante todos os elogios proferidos em relação à pessoa de Cavaco Silva, porque todos conhecemos o passado e sabemos que Paulo Portas deve ter engolido um sapo como... já em outras eleições presidenciais alguém, ou um elefante ou algo assim. O Paulo Portas já se tornou com os anos muito elástico e, portanto, já não se incomoda com estas... Aliás, Cavaco Silva até falou na necessidade de elaborar e de recuperar um Ministério do Mar, que seria muito do agrado de Paulo Portas. Portanto, são duas figuras da política portuguesa dos últimos 20 anos que já se tornaram bastante elásticos. Cavaco Silva, que finge que não se lembra do que é que Paulo Portas disse dele, e Paulo Portas, que não se lembra do que é que já disse de Cavaco Silva. Portanto, tão bem um com o outro. Aquilo em palco foi, aliás, um momento único de televisão, como disse. Eu achei graça foi que o Tomás a começar já a fazer o branqueamento do Partido Socialista e das responsabilidades, porque vê-se que dia 23 nós vamos ter outro momento único na televisão, que é José Sócrates, provavelmente nem aparece nem comenta, porque a derrota é do candidato presidencial do Bloco de Esquerda, e explicará nos dias a seguir que sim, que foi condicionado na escolha de Manuel Alegre, e portanto não teve nada a ver com as presidenciais. Não, se me permites, Rodrigo, só para deixar aqui uma fasquia, que não é de sumenos. Se Cavaco Silva obtiver, mesmo ganhando a primeira volta, se for à segunda, é o primeiro candidato em reeleição a não ganhar a primeira volta. Mas o candidato menos de 55% é o candidato que, numa reeleição, obteve o resultado mais baixo. De modo que isso é terem atenção, e mesmo tendo atenção ainda que o Partido Socialista não tem um candidato próprio. Isso pode ser considerado quase uma vitória? Não pode ser considerado uma vitória. Os números são os números e Cavaco Silva ganhará as eleições presidenciais inequivocamente se tiver mais de 50% dos votos. Ponto 1. Ponto 2. Perante todas as condições que geraram esta candidatura de Manuel Alegre, o Partido Socialista não sairá com um resultado muito entre os 50% e 55% de Cavaco Silva, não será derrotado de maneira nenhuma. O Partido Socialista, aliás, eu tenho pessoalmente uma opinião, é de que o Partido Socialista, enquanto partido, sai mais beneficiado com a vitória de Cavaco Silva do que, eventualmente, com uma vitória de Manuel Alegre. Totalmente de acordo, isso, mas eu acho que Manuel Alegre é a minha convicção pessoal e, por isso, não votarei Manuel Alegre. Mas eu estou absolutamente de acordo com a análise do Tomás, absolutamente de acordo, tanto mais que o Partido Socialista, o próprio Partido Socialista já percebeu isso, e Manuel Alegre também. Aliás, esse é um dos dramas desta campanha. Aliás, há um facto muito importante nesta campanha, que foi ontem, que foi a declaração de apoio do PCTP-MRPP à candidatura de Manuel Alegre, para cumprir um objetivo, derrubar o governo do Partido Socialista, impedindo um governo do PSD-CDS. Sócrates passa ao lado desta campanha. Tem a vantagem, no dia 24, tem, a bem ou a mal, um presidente que deixou de ser imaculado, portanto, manchado, igual aos outros seus pares de governação, o que é uma coisa boa para José Sócrates, porque poderá sempre argumentar com a legitimidade do Presidente da República de dissolver a Assembleia, e, portanto, isto para José Sócrates é uma maravilha, com a vantagem ainda de ter arrumado finalmente Manuel Alegre, que era uma espécie de espinho encravado. Agora, em bom rigor, no rigor da matemática, tudo aquilo que seja abaixo de 1 milhão de votos para Manuel Alegre é uma tragédia, e é também para o PS. É também para o PS, ou seja, Manuel Alegre sem PS, ao que tudo indica, teve melhor resultado do que Manuel Alegre com PS. Pensei que os tempos são maus lá para os lados do Lar do Rato, mas caramba, não podem ser assim tão maus. Rodrigo, muito Deus, enquanto cavaquista, já está a querer tirar para a noite eleitoral a derrota do PS, mas essa não vai aparecer com essa nitidez aos olhos do eleitorado, que é quem conta. Bem sei que não, porque deram uma volta à situação. Aliás, o PS nestas eleições tem 3 candidatos, que é uma posição absolutamente extraordinária. Tem Manuel Alegre para despachar o assunto de Manuel Alegre, tem Defensor Moura para desgastar
desgastar Cavaco Silva, e depois no meio tem Fernando Nobre, que serve para desgastar toda a gente. E tem ainda Cavaco Silva. Eu presumo que Cavaco Silva também seja. Portanto, é uma situação absolutamente desprivilegiada. Nunca um partido político gerou tantas candidaturas, todas elas com o seu próprio interesse. Se o PS quisesse ganhar estas presidenciais, evidentemente, ou se achasse que pudesse ganhar estas presidenciais, obviamente que o candidato seria evidentemente outro, não seria nunca Manuel Alegre, mas é uma jogada de José Sócrates e parece que o tempo lhe dará razão, pelo menos até dia 25, 24, 25. Tomás, queria também a tua opinião sobre os outros candidatos, já que estamos a entrar numa fase final da campanha. Francisco Lopes é um candidato típico do PC a exprimir o atual estádio da estratégia do Partido Comunista, estão na Revolução Democrática, voltaram à Revolução Democrática e Nacional, portanto aparece como o candidato mais nacionalista e mais patriótico entre todos os candidatos. Deixa-me só introduzir um elemento aqui no comício de Campo Pequeno ontem. Estamos a vender a pátria a patacos. Não, a expressão mais usada foi o grande capital financeiro, portanto, aí está. É um fechar na concha contra a Europa e regressar à Revolução Democrática e Nacional, uma opção dos anos 30, 40, 50, 60. Em relação a Fernando Nobre, pelo que vejo na televisão e na leitura de jornais, tem um crescendo, parece-me que está em crescendo em relação à fasquia baixa em que tinha feito toda a pré-campanha e se tinha arrastado até aos debates. Está num crescendo, mesmo ele próprio, no discurso está mais solto, está menos retorcido politicamente, está mais solto e parece-me que está num crescendo. Defensor de Moura é um candidato é um candidato à Câmara Municipal de Viana do Castelo. E em relação ao Coelho, pronto, faz uns números engraçados, pronto, mas é bom em democracia isto acontecer. Ao mesmo tempo, desvaloriza um pouco a campanha, apesar de ser interessante isto acontecer em democracia. Atenção. Eu, Francisco Lopes, tenho um comentário. A mim sempre pareceu esta candidatura uma maneira de dar a conhecer o próximo secretário-geral do PC. Portanto, o PCP aproveita o tempo de antena, não é manobra inédita, tentaram com o Jerónimo de Sousa com ótimos resultados e, portanto, é a melhor maneira que eles têm de dar a conhecer a futura cara do seu próximo secretário-geral. Parece-me uma estratégia bastante acertada e bastante ponderada. Na peça do nosso colega António Ferrari de há pouco, referiu-se o facto de não ter entrado minimamente em tricas políticas, apenas ter a denunciar questões concretas das zonas onde... Muitíssimo bem. Parece-me que tapa muito o espaço, o putativo espaço de Carvalho Silva ficou completamente tapado com o aparecimento de Francisco Lopes. O PC não tinha uma outra cara de alternativa a Carvalho Silva, passou a ter fortíssima. A campanha correu muitíssimo bem, como todos os comunistas, foi preparado para aquilo desde pequenino, portanto está muito bem formatado. Uma campanha profissional, assim. Muito profissional, muito limpinha, como se diz na gíria. Fernando Nobre, também concordo com o Tomás, parece-me finalmente entusiasmou-se com a ideia de ser candidato. Portanto, o Dr. Mário Soares deve-lhe ter deixado de ligar tantas vezes e ele soltou-se um bocadinho mais e vai fazendo o seu caminho. É uma pena, porque havia aqui um candidato que não pertencia à órbita dos partidos, a bem ou a mal, não pertencia à órbita dos partidos. E, curiosamente, agora vou dizer uma coisa bastante chocante, foi das poucas pessoas que ainda apresentou algumas ideias do que é que podia ser uma Presidência da República. Mas foi o único que falou de um Conselho de Estado para a Juventude, falou agora, hoje deu uma outra ideia relativamente também à participação nas questões presidenciais. Portanto, foi a única pessoa que tentou discutir a Presidência. O Defensor de Moura parece-me evidente que está a fazer um serviço ao partido, um belíssimo serviço, aliás, um belíssimo serviço de desgaste do Presidente da República e certamente que será recompensado quando... Só uma nota que é de inteira justiça. O único candidato que se situa no terreno da estratégia política e do rumo político é o candidato do Partido Comunista. É o único que tem uma estratégia política e que só fala e só debate as questões essenciais e as questões políticas. Eu queria perguntar ao Rodrigo especificamente a importância de um candidato como José Manuel Coelho. Apenas como, e agora já na tua perspectiva de especialista na matéria de gestão da imagem política e até de estratégia política, é claramente um candidato desalinhado de tudo,
que dá folclore à campanha. É um mas outsider. é capaz de citar Jesus Cristo, mas também Guerra Junqueiro. Não, Não é um analfabeto, não estamos a falar em questões... Não, ele está-se a esforçar imenso para provar que não é um analfabeto. Aliás, todas as intervenções dele, mesmo se formos ver as entrevistas que ele deu à concorrência, todas as intervenções dele têm o cuidado especial de mostrar que ele não é um analfabeto. É uma coisa quase forçada, quer dizer, em 2 minutos fazer 2 citações, quer dizer, se não é preparado, vai ser que os improvisos dão muito trabalho, como dizia o Churchill, mas também não exageremos nos improvisos. Agora, quanto a José Manuel Coelho, há aqui um mistério extraordinário, que é onde é que aquele senhor arranja as assinaturas. E mais do que isso, é extraordinário como ele arranja as assinaturas e deixa de fazer campanha na Madeira contra o Governo Regional da Madeira. Portanto, vai fazer campanha para o continente contra o Governo do continente. São 2 coincidências extraordinárias, se somarmos àquela que permite ao ex-presidente da Câmara, Viana do Castelo, também arranjar as assinaturas, que era uma missão que parecia quase impossível, também apareceram e foram entregues para a sua candidatura. Vamos ver se o defensor Moura ou José Manuel Coelho vão ter os 7.500 votos. Há mais de 7.500 eleitores em Viana do Castelo. Não? Mas vamos ver se eles têm os 7.500 votos agora. Nós estamos já a terminar, só queria um vosso vaticínio em relação a domingo. Cavaco vence a primeira volta? Eu, mais do que o resultado das eleições presidenciais, estou preocupado com o day after. Portanto, a questão é se Cavaco Silva sai em condições suficientes para poder demitir o governo. E parece-me que é aquilo que se vai decidir no dia 23. Tomás? Tenho dúvidas neste momento, começo a ter dúvidas sobre a vitória à primeira volta de Cavaco Silva, porque no final, o caso BPN marcou bastante, sobretudo, não só o conteúdo, mas sobretudo o comportamento de Cavaco Silva em relação à situação, e este começa a entrar num pouco de desespero, a necessidade de vencer à primeira volta, e isso pode-lhe ser fatal. Quero agradecer a vossa presença. Foi assim mais um Combate Bloco especial. Regressamos amanhã à mesma hora para analisar a campanha. Muito boa noite.